O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, mandou soltar mais 4 investigados por envolvimento no mesmo esquema de corrupção no setor de transportes do Rio. O empresário de ônibus Jacó Barata Filho deixou hoje a cadeia. O empresário de ônibus Jacó Barata Filho e o ex-presidente da Federação dos Transportes, Lelis Teixeira, são suspeitos de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral. Na quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes expediu liminar para soltar os 2 acusados. Logo depois, o juiz federal Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio, emitiu novos mandados de prisão contra eles. Ontem, o ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para os 2 empresários, Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira, na investigação de pagamento de propina para o grupo do ex-governador Sérgio Cabral. Mas os 2 não chegaram a ser soltos, porque o juiz da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio, Marcelo Bretas, expediu novos mandados de prisão contra os empresários por outros motivos. Para Jacó Barata Filho, por evasão de divisas. E para Lelis Teixeira, por envolvimento num esquema de corrupção na Prefeitura do Rio. Hoje, o ministro Gilmar Mendes falou sobre a decisão do juiz do Rio, que veio logo depois da dele, de soltar os empresários. Isso é atípico, né? E, em geral, o rabo não abana o cachorro. É o cachorro que abana o rabo. A Associação dos Juízes Federais do Rio repudiou as declarações de Gilmar Mendes. A associação classificou o linguajar do ministro como impróprio. Gilmar Mendes falou sobre ser considerado impedido de atuar nesse caso porque é padrinho de casamento da filha do empresário Jacó Barata. A filha do empresário, Maria Beatriz Barata, casou com Francisco Feitosa Filho, que é sobrinho do ministro Gilmar Mendes. Vocês acham que ser padrinho de casamento impede alguém de julgar um caso? Hoje à tarde, os procuradores do Ministério Público Federal pediram a suspeição do ministro, o impedimento dele, ao Procurador-Geral da República, alegando várias razões. Vocês acham que isso é relação íntima, como a lei diz? Não precisa responder. Os procuradores montaram um gráfico para mostrar as relações do ministro com os 2 empresários. Uma das razões é o fato de Gilmar Mendes ser padrinho de casamento da filha do empresário e o noivo ser o sobrinho dele. No pedido de suspeição tem uma foto do casamento. Outra razão é que um dos advogados de Jacó Barata Filho, Rodrigo de Bittencourt Mudrovich, já representou o ministro Gilmar Mendes numa ação e, segundo o MPF, continua sendo advogado do ministro. Os procuradores alegam ainda que a mulher de Gilmar Mendes trabalha no escritório de advocacia de Sérgio Bermudes, que tem atuado no processo que envolve os empresários. O Ministério Público Federal diz também que o empresário Jacó Barata Filho é sócio do cunhado do ministro Gilmar Mendes numa empresa de ônibus. No pedido de suspeição, os procuradores incluíram trocas de mensagens entre Jacó Barata Filho e o cunhado do ministro, se tratando como amigos. O Ministério Público Federal divulgou uma nota oficial sobre o caso. O MP diz que deixar em liberdade um acusado de pagar quase 150 milhões de reais em propina a um ex-governador e que tentou fugir do país com um documento sigiloso, fundamental para a investigação, não é a aplicação de uma lei que se espera que seja igual para todos. No despacho, o ministro também faz uma referência indireta a procuradores do Ministério Público Federal. O ministro escreveu: não se pode curvar e ceder a grupos de trêfegos e barulhentos procuradores, e nem se curvar ao clamor popular.